Então, a gente aqui começa recebendo Silvia e Marcos, muito contente por vocês terem essa disponibilidade de conversar com a gente, né? Nós estamos entrevistando diversas famílias com formatos diferentes, e eu acho que é isso que dá graça, né? Na convivência social das pessoas, terem histórias para que a gente possa se inspirar, tá bom? Então, vocês fiquem bem à vontade nas respostas de vocês. Nós sabemos que vocês vão responder algumas em separado, algumas vocês vão conseguir responder juntos e tudo bem, tá bom? Aqui não tem certo e errado, aqui tem um bate-papo entre amigos, tá bom? Sim, perfeito. Então eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Para a gente começar aqui. Hoje, qual é o formato da família de vocês hoje? Conta um pouquinho para nós. Vamos lá. Quer falar, amor? É tudo junto e misturado, né? Isso aí. É disso que a gente quer falar. Bom, hoje a gente tem um casamento onde ambos, né, vêm de outro casamento. Ele tem 2 filhas, eu tenho um casal de filhos. E, como eu disse, é tudo junto e misturado, né? Assim, é uma família, é uma nova família, mas que mantém sempre o elo, né, das antigas famílias por conta dos nossos filhos. Acredito que seja isso. Apesar dos filhos não conviverem com a gente no dia a dia, todos são muito próximos, né? As minhas filhas, por exemplo, cada uma delas convive, né, com as respectivas mães, né? Mas, eventualmente, sempre estão com a mais nova, por exemplo, minha, fica com a gente aqui num período, né? Então, tem a gente é bem compartilhado, né? No meu caso, com a mãe dela, né? A criação da nossa filha e os cuidados, né? Já os filhos da Silvia, né, já são um pouquinho mais velhos, né? Um mora com o pai, a outra, né, hoje já tem a sua vida totalmente independente, mora em outro país, inclusive. Mas, como a Silvia disse, né, sempre que possível estamos todos juntos, né? Acho que isso que importa, tem o respeito, tem o carinho, tem o amor de todos, tem o respeito dos filhos, né, para comigo, né, no caso dos filhos da Silvia, e no caso das minhas filhas também o mesmo respeito para com a Silvia, né? Então acho que hoje a nossa convivência mesmo do dia a dia é eu e a Silvia, né? Mas os filhos estão muito próximos, estão no coração, então por isso que realmente a família é grande, a família é sempre unida. Mais ou menos, né? Durante a semana a gente tem o convívio forte da Luana, né? A Luana fica muito com a gente durante a semana por conta de toda essa mudança que houve, né? Esses últimos 2 anos, pandemia, colégio, retomada da escola, enfim. Então, o dia a dia é nós, mas assim, na semana, de segunda, né, a quinta-feira, ela fica aqui com a gente, então acaba sendo um convívio nós 3. De certa maneira, né? Então, acaba sendo esse núcleo familiar, nós 3 aqui durante a semana. E aí o restante é eu e ele aqui administrando com um filho em cada canto. É mais ou menos isso. Legal. Conta pra gente um pouquinho dos filhos de vocês, né? Como que eles são? Das filhas e do filho, né? Vou falar aqui, aí o Marcos fala das meninas. Como eu falei, tem um casal de filhos, a Juliana e o Bruno, já adultos, né? Cada um aí já traçando seu caminho, né? A Juliana, 30 anos, Bruno, 25. Mas são 2 pessoas maravilhosas, muito bem criadas, com esse centro de família, né? Apesar de, como a gente falou aí no início da entrevista, cada um para um canto hoje, mas o laço familiar é muito forte, né? Então, eu acho que assim, são 2 pessoas muito do bem, muito bem resolvidas também, e que estão aí buscando seus caminhos, né? Seu futuro de cada um. Eu penso dessa maneira. No caso das minhas filhas, né? No caso dos filhos da Silvia, né? Em termos da idade, existe uma aproximação mais forte, porque a diferença de idade de ambos é menor. Já no caso das minhas 2 filhas, é uma diferença de idade bem maior. A mais velha, né, que é filha do meu primeiro relacionamento, hoje tem 32 anos, mora com a mãe, já é independente, tem seu trabalho,
já é formada, pós-graduada, então a convivência minha com ela é menor em termos, né, de tempo, de espaço, mas hoje, por exemplo, eu já estive com ela hoje pela manhã, mas a gente sempre que possível está próximo, almoçamos, conversamos frequentemente, mas ela já é independente, eu diria. A mais nova, né, tem 13 anos, né, no final do ano fará 14, é filha da minha segunda relação, que é a que está mais próxima com a gente no dia a dia, porque convive boa parte da semana aqui com a gente. Mora próximo de nós aqui, né, um bairro ao lado, mas essa requer ainda muito mais cuidados, né, até essa aproximação é necessária, porque com 13 anos ainda está estudando, está, né, na 8ª série do ensino integral, então, por um bom período ainda, com certeza, a minha responsabilidade com relação a ela será maior, né, com relação à outra, que, como eu disse, já é independente, formada, já trabalha, e a Luana, né, a mais nova, ainda não, ainda está naquela fase, né, de adolescente, tem alguns cuidados, dá alguns trabalhos e requer uma maior atenção, não só minha, mas da Silvia também, né, que faz, com certeza, muitas vezes também da mãe, né, apesar da mãe ser uma pessoa muito próxima da gente também, da minha filha, mas a Silvia, né, tem esse cuidado, tem esse zelo com ela, né? Então, bem o oposto, né? A mais velha já é independente, fisicamente está até mais distante, e a mais nova, né, está próxima da gente em todos os sentidos, né? Interessante, né? Porque são formatos tão diferentes, né? E ter um filho menor em casa, que é óbvio, né? Requer mais atenção mesmo, principalmente na adolescência, né? É um momento que a gente sabe que é difícil, né? Tem que estar de olho em tudo, né? Não, e assim, né? Hoje eles têm tanta informação, mas que também não gera a formação necessária para superar muitas coisas. Então, quanto mais olhos, melhor, né? Então, ter a mãe, né? Ter a madrasta, ter o pai, e quem mais puder olhar, melhor ainda, né? É mais gente para cuidar. Não sei se ela curte muito isso, mas quanto mais gente olhando, eu acho que é melhor, né? E aí, verdade. assim, olhando para trás, né? Assim, é óbvio, vocês eu sempre falo, eu tenho um filho grande também, não está ainda com 30, mas, né, já tem 18, e a gente sempre olha, né, para trás e pensa, puxa, superei uma dificuldade, nossa, quando tinha lá 2 anos, 3 anos, né, do que vocês lembram, assim, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram enquanto pai e mãe com os filhos de vocês? Falando dos meus, né, eles sempre foram muito tranquilos, né? Eles não deram tanto, a não ser um trabalho normal daquela fase da infância para adolescência, da adolescência para adulto. Juliana sempre foi mais difícil, né? Temperamental, mas assim nunca me causou muitos desafios, assim. Por ser mais temperamental e ser muito do mundo, né? Eu sempre falei, Juliana é do mundo. Deu um pouquinho mais de trabalho naquele sentido de ela sempre se arriscar e a gente ter que estar lá para resgatar, né? É mais ou menos isso. Ela tem um perfil assim que ela se joga nas coisas e se não sai como ela quer, a gente tem que ir lá, tá pronto para socorrer, mas ela se ergue rapidamente, né? Então, assim, eu acho que meu desafio como mãe foi estar sempre perto, sempre junto, em todas as fases. Em termos de falar assim, qual o trabalho maior que ela deu? Trabalho normal de qualquer filho, assim. Bruno, tranquilo, muito tranquilo. Um menino que, assim, sempre de boa, até hoje, né? Paz e amor, não me enchendo o saco, tá tudo certo, né? Mas, assim, acho que os dois, que eu posso dizer como desafio, é o desafio diário, né? De ser mãe, as preocupações, saber que você está num bom caminho, com boas companhias, boas amizades. Então, eu vejo nesse sentido que o maior desafio vai ser sempre, né? Do dia que sai da tua barriga até o dia que, infelizmente, vai chegar o momento, né? Como todos nós, que Deus vai levar, a gente vai ter sempre aquele desafio diário de preocupação, de amor, de carinho, de querer dar o melhor. Então, eu penso nesse caminho, assim. Eu particularmente desafios individualmente com cada uma das minhas filhas,
particularmente, eu não tive assim grandes desafios, porque apesar delas serem de idades totalmente diferentes, de gerações, né, totalmente diferentes, de mães diferentes, ambas são super tranquilas, né? A criação, a minha filha mais velha sempre foi muito focada, né, no estudo, dedicada, né? Hoje trabalha, né, com 32 anos, nem namorar, né? Ainda não namora, né? Não que eu saiba, né? Mas eu falo brincando, mas é óbvio que se ela estivesse namorando, tivesse um compromisso, um relacionamento sério, eu seria, assim como a mãe, os primeiros a saber. Porque ela tem uma outra cabeça, né? Hoje a preocupação dela, ela ficou um período durante a pandemia, por perda de emprego, sem trabalhar, e ficou muito focada em realmente voltar à atividade profissional. Hoje, graças a Deus, já está trabalhando de novo. Então, ela sempre foi focada nisso, né? A Luana também, que é a mais nova, uma outra geração, também é muito tranquila. Ela fica aqui com a gente, muitas vezes não dá um trabalho, né? Também focada no estudo, né? Claro, hoje, diferentemente, até por conta da geração dela, da tecnologia, da comunicação, do acesso à informação, que está muito mais fácil, né, na geração dela, ela fica ali no mundo, né, celular, assistindo séries, notebook, conversas com as amigas, com os amigos, WhatsApp, tudo aquilo que a gente sabe que os jovens hoje estão convivendo. Por outro lado, isso não deixa de ser uma preocupação, que a gente tem que estar muito atento a isso, né? Mas eu diria que a preocupação mesmo, ela está no dia a dia, com todos. Independente se o filho, né, é mais novo, se o filho é mais velho, a gente sempre vai ter uma preocupação. E o desafio vai ser sempre diário, né? Exatamente relacionado a essa preocupação que a gente tem. Poxa, será que estão bem? Como é que estão? Como é que está na escola? Como é que está no trabalho, né? Mas eu diria que acho que, assim, talvez o maior desafio no meu caso, talvez no caso da Silvia mesmo, eu acho que foi exatamente no período em que ocorreram os rompimentos, né, do casamento, né, da separação. Porque filho é sempre preocupante, né, porque é sempre, talvez, os mais afetados quando existe um rompimento, né, de um casamento, uma separação. Então, talvez esse tenha sido o maior desafio, tanto para a Luana quanto para a Mayla, né? Que é a minha filha mais velha. A Mayla, quando me separei, ela tinha 9, a Luana tinha 3. Então, você vê que, diferentemente, mas a preocupação, né, foi a mesma, né? Como é que a filha, né, vai se comportar, já que, né, o pai e a mãe, infelizmente, estão se separando. Então, talvez esse tenha sido o maior desafio, mas ele foi superado, né? Na primeira relação, de uma forma um pouco mais dolorosa, mas já na segunda relação de uma forma um pouco mais tranquila, né? Mas, graças a Deus, hoje tudo superado, então a gente vive super bem, né? A filha mais velha com a filha mais nova, né? Que já se conhecem há alguns anos e que sempre que possível também eu promovo, né, o encontro delas, então acho que isso é super importante. Eu penso sabe dessa que forma, eu ia né? perguntar isso, eu ia te perguntar como é que era a relação das duas, né? Por serem de mães Sim, diferentes, como é que era a relação delas duas. Mas é interessante porque, assim, né, você falou aí muito, né, dos desafios atuais, né, da internet, das redes sociais, às vezes a gente vê que eles estão no celular, parece tudo tão ingênuo, né, mas por trás disso tudo, né, o que é eles estão verdade. buscando, o que eles estão pesquisando, eu acho que essa sua fala, sabe, Marcos, ela é muito importante, porque tem muitos pais que acham que o filho está dentro de casa com o celular, ele está protegido. E, na verdade, pode ser que não, não é? Porque a gente precisa saber onde eles estão, se eles estão, o que eles estão acessando, que séries estão assistindo, quais são as Exatamente. influências, né, que eles Com estão quem estão recebendo. falando, né? Com quem estão Exato. trocando mensagens, E a né? gente procura estar bem atento, ainda mais a Luana, a gente está assim, porque assim, se deixar, é como se ela não estivesse em casa. Ela se fecha no mundinho dela lá no quarto, então a gente está sempre entrando, o que você está fazendo, o que você está vendo. E aí a gente criou um hábito com ela, que é muito bacana. Às vezes a gente está lá trabalhando, ela vem. Silvia, olha isso, olha o que eu achei aqui, olha esse vídeo do TikTok, olha essa série, você não quer assistir essa série? Ela sabe que eu odeio coisa de monstro, de cobra, sabe? Essas coisas assim. Aí ela sabe que ela fala assim: olha, acho melhor, eu queria te mostrar isso, mas você não vai gostar de ver, sabe? Né? Ela sempre gravou desde pequenininha que eu tinha medo disso. Mas ela quer mostrar. E aí, quando é alguma coisa que ela sabe que eu não vou querer ver, ela vai atrás do pai.
pai, olha essa série aqui. Então, assim, a gente está sempre atento para isso, porque você falou, às vezes achar está protegido e teu filho está falando com não sei quem, está vendo algo que não deveria, então a gente procura estar sempre sondando para ela não sentir como uma pressão, sentir que ela pode contar com a gente, que ela pode dividir o que ela está buscando, está aprendendo e está vendo como novidade. E tem que ser uma forma muito sutil mesmo, né? Porque você não pode invadir demais, né? O espaço, a intimidade deles, né? Porque eu acho que também pela idade, adolescência, também eles têm esse direito. Muitas vezes estão realmente lá com os amigos da escola, as amigas da escola. Então você tem que ser muito, muito sutil, né? Não invadir, mas ao mesmo tempo é uma liberdade vigiada, né? Eu diria, né? E dessa Disse forma tudo. Disse tudo. A minha filha mais velha não teve essa fase, a adolescência dela não existia nada disso, né? Não tinha internet, não tinha celular, né? Outras preocupações. Então as atividades eram diferentes, né? E eu diria até que eram até melhores mesmo, porque estimulavam mais até a adolescência, as crianças, enfim, fisicamente, né? Com outras atividades, né? E era um contato muito mais presencial, né? E quando é presencial, aí você está vendo ali mesmo, né? Então, quando é amiga que vai em casa, por exemplo, você está ali, né? Você está acompanhando. À distância, né? No mundo virtual, no mundo online, nem sempre você consegue acompanhar. Por isso que tem que ter esse equilíbrio aí, né? Para que ela saiba que a gente está de olho, mas ao mesmo tempo que a gente também dá liberdade para ela, né? Com uma certa educação. E a gente explica, né? Esse é o limite, né? Então, saiba o que você está fazendo, exatamente para que ela também saiba até onde ela pode ir, né? Na verdade, essa pergunta vocês até responderam, né? Porque eu ia perguntar o que foi diferente na criação dos filhos, né? Acho que vocês, já de uma certa maneira, de uma certa maneira, responderam. Acho que falar sobre a diferença das faixas etárias hoje, das gerações, né? Mesmo as meninas que têm 30 anos, elas tiveram já muito acesso à internet, né? De uma outra maneira, mas tiveram, né? Sim, o Bruno, que tem 25, tem um acesso maior ainda do que as meninas de 30, e a Luana nem se fala, né? A Luana, então, já nasceu nesse mundo de internet. Totalmente virtual. Então, eu acho que essas diferenças, elas trazem para a educação hoje algo tão importante para a gente olhar mesmo, né? Porque quando a gente olhava para a criança brincando na rua, era um olhar. Podia passar pessoas diferentes, podia passar gente maldosa, podia passar. Mas hoje a internet é muito mais velado do que aquilo que a gente via. Então, acho que vocês contribuem muito com essa fala, né? E dizer isso para a gente, né? Falar de uma menina de 13 anos hoje é muito importante para os pais todos que estão aí criando adolescentes, né? Então, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Não, mas eu acho que é isso mesmo. A gente passou tudo que a gente tenta, né, mostrar para ela e a gente adquire a confiança. Às vezes eu sinto assim, por ela conviver aqui dentro de casa. Eu não sou a mãe dela, ela sabe muito bem o papel, quem é mãe, ela fala que eu sou a boadrasta dela, né? E ela fala, então assim, às vezes eu vejo ela muito mais querendo contar as coisas até para mim do que ela é muito companheira do Marcos, muito. Tudo ela conta, ela fala muito. Então você vê que assim, é uma menina que ela é bem, bem ativa. Então ela chega da escola, ela quer contar o que ela fez, o futebol que ela jogou, o que um amigo falou, o que a outra amiga falou, e ela me procura. Às vezes eu estou lá, como eu falei, trabalhando, envolvida com um monte de pepino para resolver. Ela, Silvia, ela quer contar. Então eu sinto que ela me vê uma companheira, né? É porque assim, ela só tem 13 anos, né? Quando a gente começou nosso relacionamento, ela tinha 6. Então, aí já são quase, né, são 7 anos que ela tem convivido, tem amadurecido e tem enxergado essa presença feminina na vida dela também. Então, com a Milo, não tenho tanto essa ligação por ela viver mais longe, ser mais velha e tudo, mas tem o respeito, né? A gente se fala, ela tem o carinho por mim mesmo na distância, mas eu por ela, então, assim, mas é uma relação mais diferente.
E com os meus filhos a mesma coisa, apesar deles não estarem aqui no que a gente chama no ninho, né? Eles estão assim, eu falo mais com a Juliana morando fora do país do que se ela estivesse aqui dentro de casa dormindo comigo. Então, assim, a relação é muito próxima. Do Bruno, a mesma coisa. O menino, ele sempre é mais, né, distante, né, quando é uma determinada fase, mas assim, deu uma gripe, deu uma dor de cabeça, ô mãe, então assim, sabe, procura, né, quer um carinho, né? Eu tenho do passado, uns 4 anos atrás, 5, não lembro mais, acho que foi em 2019, um vídeo que mostra muito isso, um vídeo de Dia das Mães. Eu nunca vou esquecer a mensagem dele para mim, né? Que por mais que ele não procure, ele acorda, ele sabe que ele vai pegar o telefone dele, tem um bom dia, ele sabe que ele vai dormir, tem uma boa noite. E ele falou que ele falando isso, como entrevista também, ele diz que para ele é o acalento, ele sabe que eu tô ali perto dele. Então, assim, a gente vê que nada é em vão, né? A gente sabe que mesmo na distância a gente pode amar, a gente pode cuidar. Então, acho que Você sabe é isso. que assim, né? Vocês falando, né? É óbvio, a gente percebe que tudo aquilo que a gente põe na educação deles, um dia Fica, né? retorna, né? Fica. Então a gente, é claro, uma hora a gente tem que soltar para o mundo. É difícil, não é? Porque né, você quer o filho sempre perto de você, né? Mas quando você percebe que ele precisa ganhar o mundo, a gente tem que ter certeza que aquilo que era bom, a gente ensinou e eles vão utilizar. E se der É o alguma que você coisa falou, errada, né? tem que Uhum, saber para onde tem que correr, não é? Que é para a gente mesmo, é né? isso. E é assim, Exato. quando vocês olham, né, tudo que vocês já viveram enquanto pais, assim, vocês têm alguma coisa que você fala assim, puxa, isso aqui eu não deveria ter feito? Nossa, fiz isso aqui, mas olhando agora, não acho que eu deveria ter feito. Olha, eu particularmente, que me vem à memória, assim, não tem nada que acho que eu não deveria ter feito. Talvez o contrário, né? A gente pensa em coisas, às vezes, que a gente, às vezes, poderia ter Mas, feito melhor, né? Mas eu acho que está muito relacionado, talvez, até pela nossa faixa etária, a própria educação que nós tivemos, né? Então, eu, por exemplo, a educação que eu tive do meu pai, eu digo mais do meu pai porque eu perdi minha mãe muito cedo, né? Minha mãe faleceu e eu tinha 10 anos, né? Então, eu era ainda uma criança. Então, todo o laço, né, de família, tal, tudo. Claro que os meus 10 anos foram muito bem vividos, né? E lembro muito bem, né, de tudo que minha mãe me ensinou, coisas que eu levo para mim até hoje, entendeu? Mas do meu pai são mais fortes porque foi a pessoa, né, com quem nós, não só eu como minhas irmãs, convivemos muito mais tempo, né? E a gente via toda a luta dele de trabalho, de esforço, né, para cuidar de 4 filhos, né? Em alguns anos contamos com o apoio, né, da minha avó, né, avó paterna, né, que era mãe do meu pai, né, exatamente morando com a gente. Então acho que como a nossa educação ela foi muito forte, né, a nossa geração tinha essa questão do respeito, né? Às vezes do simples olhar de a gente entender, né, o que os nossos pais queriam nos dizer, enfim, que o que poderíamos ou o que não poderíamos fazer. Então eu acho que é isso, de uma certa forma isso a gente acabou levando para os nossos filhos, né? Então eu acho que exatamente pela forma que eu procurei educar, né, tanto a mais velha quanto a mais nova, e da mesma forma que não querendo não educar, porque eles já são educados, mas com relação aos filhos da Silvia, né, o carinho, né, e o respeito, a atenção, eu acho que faz com que na minha cabeça não me vem nada assim que eu possa pensar assim que eu não deveria ter feito. Talvez algumas coisas a gente poderia ter feito melhor, né? Porque a gente sempre quer fazer melhor, né? Mas às vezes no momento também não está ali no nosso próximo da gente, né? Não está tão fácil assim. Mas com certeza nada que eu me arrependesse para dizer, acho que isso eu não deveria ter feito, nem com a mais velha e nem com a mais nova, porque a gente procura tá muito relacionado à educação, né? A educação em todos os sentidos, né? Olha, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, isso a gente tem condição hoje, olha, hoje não tem condição, mas daqui alguns meses sim, vamos nos programar. Nesse sentido, né? A própria educação com relação ao que nós já falamos aqui, né? Da preocupação com elas, esse mundo virtual que está tão próximo e tão acessível
a eles hoje, nessa faixa de adolescência, mas exatamente, olha, isso não é legal. Por que que não é legal? Porque isso pode refletir para você lá na frente dessa forma. Se você falar isso, se você fizer isso, você tem sempre que pensar o que as outras pessoas, o que os pais dos seus amigos, das suas amigas vão entender dessa forma. Então, tem essa ponderação, né? Então, com certeza, hoje eu não tenho nada que eu me arrependa, que eu possa dizer que eu não deveria ter feito, porque eu sempre procurei fazer com amor e sempre procurei fazer pelo zelo, né? Nunca fui um pai ausente, ao contrário, né? Sempre fui presente, apesar, né, das separações que ocorreram ao longo do caminho, mas eu sempre estive ali, sempre me propus a educá-las da melhor forma possível, com as condições que eu sempre tive, com as condições que eu tenho hoje, entendeu? Então, da minha parte, eu não tenho nada que eu me arrependesse, que eu não deveria. Agora, talvez eu poderia ter feito algumas coisas melhor, né? Mas, com certeza, eu fiz, né, sempre com boa vontade, sempre com todo o esforço, então também não é nada que possa lembrar e que eu possa dizer assim, não, mas isso aqui, então, eu poderia ter feito melhor. Acho que eu fiz tudo da melhor forma possível. Eu reforço, eu também acho que sim. Apesar de sermos essas famílias hoje diferentes, né, que são famílias, né, como a gente fala, juntas e misturadas, né, os filhos virem de outros casamentos, os filhos conviverem com outros parceiros dos pais. Eu acho que a gente passou, né, eu também tive uma separação, meus filhos eram pequenos, né, então, o Bruno tinha 6 anos, Juliana tinha 10 para 11, então assim, mas mesmo assim, mesmo tendo esse rompimento familiar, que hoje, né, vocês como educadores sabem que é a grande maioria, né, acho que a criança que hoje tem, né, o pai e a mãe juntos, a porcentagem a gente sabe o quanto é menor, mas que isso não tenha, né, prejudicado e não tenha influenciado para eles serem essas pessoas que eles conseguiram ser. Então, eu acho que eu como mãe, eu dei o meu melhor, tentei dar todo o amor. O pai deles a mesma coisa, sinto assim, a gente não estando junto não implicou de darmos boa educação, né? E eles serem pessoas que vão construir suas famílias, vão ter seus filhos, assim, a gente espera, né? Um dia ser avós. A gente está partindo para esse momento agora. O Marcos ainda tem um bom tempo, né, com a Luana. A Mayla, apesar dele ter falado que não tem essa que ele saiba, né, que ela tem um namorado, alguma coisa, mas tudo está aí possível, né? Eu tenho uma filha que sempre foi namoradeira, né, mas agora sossegou, está bem também, praticamente casada, né, e assim, tentando aí construir a vidinha dela, a família dela. E o Bruno que vem por aí também, né? A gente não sabe o que vem. Ainda está naquele momento que ele está vivendo a juventude dele. Mas eu acho que eu fiz também tudo que como mãe, eu poderia ter feito, não me arrependo de nada. Como o Marcos falou, talvez às vezes pensa, poderia ter feito coisa a mais, mas de arrependimento, não. Acho que eu dei o melhor de mim até o momento, espero dar mais ainda. Muito bom. Então, assim, agora para a gente, né, já estamos aqui quase encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, né? Tem mais algumas perguntas aqui. Tem uma que eu acho que é importante para a gente entender, né? Até pensando aí no mundo, a junção do mundo novo, né? Vocês já recorreram a alguma literatura, né? Algum livro ou vídeo na internet para ajudar na criação dos filhos de vocês? Não, nunca. Particularmente, também não. Acho que, assim... Foi na raça. De novo, né? Acho que a criação foi muito relacionada à própria educação e criação que nós tivemos, né? Acho que meu pai e minha mãe, apesar da minha mãe, pouco tempo de convivência em função, né, de falecimento, enfim, mas a educação deles foi muito forte, né, para mim, né, na minha adolescência, na minha juventude, e aí tudo aquilo que eu aprendi, né, tudo aquilo que eu entendia, né, que o meu pai, por exemplo, ou mesmo a minha avó, né, nos anos em que morou com a gente, que deu toda a educação para a gente também, tudo aquilo que eu aprendi eu procurei compartilhar, né? E claro, isso aliado, né, também à educação que as respectivas mães, né, no meu caso, não, também tiveram, né, porque somos todos da mesma geração, também vieram então de educações também muito fortes, muito presentes.
e também sempre também foram mães muito presentes, né? Então eu acho que isso com certeza, né, favoreceu e ajudou, né? Eu estou fazendo um comparativo, né? Quando eu olho para esses jovens hoje, eu olho, por exemplo, para a Luana hoje, que é mais jovem, como ela, né, se um dia ela for mãe, né, como ela será, né? Porque a gente vê que o desprendimento é outro, né? A cabeça é outra, a concepção e até conceitos, apesar dela ser uma criança, né, uma adolescente de 13 anos, ela já tem opiniões formadas sobre algumas questões hoje que são polêmicas, né, para muitas pessoas na nossa faixa etária, né? A questão, por exemplo, né, da sexualidade, da homossexualidade, hoje eles vêm de uma outra forma, totalmente diferente, né? Mas eu fico às vezes pensando, né, como é que ela, né, vivendo nesse mundo hoje, seria como mãe, né? Por outro lado, a gente está passando para ela, né? Eu, a mãe dela, né? Os tios, as tias delas, porque tem uma convivência familiar lá muito próxima. A Silvia, por exemplo, tudo que a gente está passando para ela realmente é de uma forma positiva, de uma forma realmente forte, para que ela realmente entenda isso e ela consiga levar isso também como concepção de educação, e para que ela também possa passar isso para os filhos, ou o filho dela, ou a filha dela, se um dia ela assim os tiverem, entendeu? Mas a literatura, eu acho que é importante sim, né? A literatura, ela sempre traz em todos os sentidos embasamento, ensinamentos, às vezes até complementos, né, de algo que eventualmente a gente já conheça um pouco. Mas particularmente, quando eu falo da criação em si, eu nunca procurei. Não que talvez, poxa, não é que não preciso disso, não. Acho que pela ocasião, pela situação, pelo momento, né? Acho que talvez na minha época, principalmente na minha primeira educação com a minha primeira filha, a mais velha, talvez isso não era muito comum, né? Hoje eu percebo que isso é muito mais forte, né? Assim, eu vejo mães e pais, né, mais jovens, né, que eu também conheço, amigos ou amigas, que já tem essa coisa de realmente, poxa, não, como é que eu faço isso? Então, eu li um livro assim, que foi super interessante, então, mas eu particularmente nunca fiz uso disso, mas acho que pelo acaso mesmo. Ele já falou por mim e por ele. Eu também Você sabe não. que assim, né? A gente fala muito. Por que essa pergunta, né? Porque agora o Google é um oráculo, né? Tudo as Você pessoas tem tudo ali, né? não é? Qualquer conversa que você está, você não sabe Já uma virou coisa, você vai no professor. Google. O Google já virou médico, professor, né? Ele já faz parte do dia a dia das pessoas. E assim, e essa pergunta ela vem mesmo para que a gente possa pensar um pouco, né? Fazer uma reflexão. Você falou das diferenças de conceitos, né? Que os mais jovens hoje têm com relação à sexualidade, com coisas que para nós ainda mas por que mudou tanto? Será que mudou? Será que já era, né? E eles buscam muito também pela internet. Então, talvez, como você tinha já comentado, sobre esse cuidado, né, com a internet, até mesmo nas buscas, porque todos Sim. nós somos levados às fake news até, né? Sim, Se a gente não presta atenção nisso, né? é isso mesmo. E esse é um ponto importante, né? Porque quando você fala do acesso à informação, tem esse contraponto também, né? Tem a informação que é a correta e tem a informação que, infelizmente, ela não é nada correta, né? O fake news, como você mesmo disse, né? Então, esse também é um outro ponto de atenção que a gente sempre tem que ter para com os nossos filhos. Olha, você quando vê isso aqui, não compartilhe, né? Não redistribua aquilo que você nunca tiver certeza de que realmente é um fato, de que realmente é uma verdade, né? Até isso hoje a gente tem que, eu principalmente com relação à Luana, a gente tem que passar isso para ela, né? Olha, tome muito cuidado com aquilo que você recebe de informação, que ela não pode ser compartilhada, tá? Contem pra gente como que foi e é o processo estudantil deles, assim, um pouquinho da escolarização, né? Mesmo eles que já são adultos, como é que foi acompanhar isso? Bom, já faz um bom tempo, né, que eu já não acompanho isso, mas assim, relembrando, eu sempre fui presente, sempre estive junto. Os dois têm perfis muito diferentes. Juliana sempre foi muito antenada, assim, ela não era de estudar muito, mas ela ia bem.
não era uma pessoa que eu tinha que ficar no pé ali para estudar, para ela. Foi muito tranquilo. Eu sempre me lembro, desde criança, adolescente, mesmo até a faculdade, sempre muito tranquilo. Bruno já deu mais trabalho, porque, assim, literalmente nunca gostou de estudar. Ele falava, para que eu tenho que estudar? Por quê? Eu vou ser motorista de ônibus. Ele falava, eu vou ser piloto de avião, não preciso estudar. Ele falava isso. E aí eu tive que ser firme com ele, né? Principalmente o tempo que ele ficou comigo, né? Morando comigo desde pequenininho, até entrar nessa fase aí de 13, 14 anos, e onde foi onde eu acompanhei bastante o estudo, de sentar junto, de fazer lição, de fazer os trabalhos. Então, eu tinha que ficar mais no pé, porque senão não saía, não fazia. E aí, aos 13, 14 anos, mais ou menos, ele foi morar com o pai, né? Então, eu tive que acompanhar o estudo de longe. Mas sempre, mesmo eu não acompanhando dia a dia, era simples. Mãe, preciso fazer um trabalho. Ele ligava para mim, ou né, eu ajudava a fazer o trabalho, ia pesquisar na internet, mandava tudo pronto para ele. Então, assim, essa parte de acompanhar nos estudos. E quando entraram na faculdade foi muito tranquilo, né? Eles se formaram muito bem, os dois. Então, é o pouco que eu posso falar, porque, como eu falei, já faz tanto tempo, né? Às vezes algumas coisas escapam. Eles já estão formados há muitos anos já, né? Os dois. Mas, assim, o tempo que eu pude, na fase mais difícil de aprendizado, eu sempre estive ali presente junto, fazendo na mão ali, sentando do lado, fazendo a lição. Me vejo hoje ajudando um pouco a Luana, né? Porque ela está nessa fase. Então, às vezes eu me vejo sentada com ela assim, me ensina expressão numérica. Eu falo, meu Deus. Né? Outro dia mesmo a gente teve um episódio que ela precisava estudar e eu não lembrava. E foi muito engraçado esse contexto familiar, é bacana de contar. A Juliana e o PJ lá da Espanha ajudaram ela a entender um problema de matemática aqui. A gente, pelo telefone, a gente fez um vídeo e, por acaso, eles ligaram no momento que eu estava ensinando ela, e aí o PJ foi ensinar ela a expressão, e ela falou, nossa, o jeito que ele explicou eu entendi. Então, é muito bacana ver isso, né? Como que, de várias formas, a gente pode ajudar no estudo dos nossos filhos, né? Então, da minha parte, é isso. Aí o Marcos pode falar um pouquinho aí do acompanhamento, porque ele é ponta firme ali com a Luana no dia a dia. Mas no meu caso foram duas situações diferentes, né? A filha mais velha, eu pude acompanhar, né, um bom período, né, na época, né, era primário, era ginásio, né, diferente hoje que é ensino integral, ensino fundamental, né, a gente tinha um ensino médio, era diferente na época da minha primeira filha. Mas eu pude acompanhar e sempre fui muito próximo até o momento em que houve a separação. Depois, por algum período, alguns anos, infelizmente, eu não fui tão próximo por conta de distância, né? A gente mora em regiões, em bairros bem mais distantes, né? Minha filha hoje mora divisa de São Caetano do Sul, né? A gente mora na Zona Sul, então, alguns anos eu acabei ficando mais distante nessa questão do estudo dela. Mas, graças a Deus, ela sempre foi muito focada, sempre foi muito dedicada, então ela deu continuidade, né, com a mãe, enfim, e seguiu. E aí eu estive mais próximo novamente dela já na faculdade, né? E aí podendo contribuir mais com algumas orientações, né? Algumas conversas, né? Até para direcionamento daquilo que eventualmente ela gostaria de fazer, enfim. Então, eu diria que o término dela ali, né, do ginásio, né, que hoje é um ensino integral, e até o início da faculdade, então aquele período que antigamente era o ensino médio, né, e hoje é o fundamental, pela distância, infelizmente, eu não fui tão presente com ela. Mas sempre que possível, né, a gente conversava, eu sempre procurei saber como ela estava nos estudos, e graças a Deus ela sempre desenvolveu, né, bem, né? Já na faculdade eu consegui apoiar em todos os sentidos, inclusive, né, financeiramente ajudá-la, né, a se formar e depois a seguir com uma pós-graduação. Já a Luana é bem diferente, né? Já a Luana, a gente, não só eu, como a própria Silvia, que a gente é muito próximo mesmo, porque ela praticamente, né, de 5 dias na semana, né, 4 ela está aqui com a gente, né? Então, a gente acompanha período de provas, a gente acompanha
período, né, em que ela precisa se dedicar mais para os estudos, as lições de casa. Então, nesse ponto, com a Luana, eu estou mais próximo. E, óbvio, né, desde quando ela iniciou os estudos, né, e com certeza, né, até aí a maioridade dela, até ela realmente poder se formar, né, estaremos muito próximo dela. Então, são situações diferentes, mas hoje com a Luana, a gente acompanhando, assim, no dia a dia, né? E graças a Deus ela também tem um acompanhamento muito próximo da mãe. A mãe sempre também foi uma pessoa muito, muito dura com essa relação de estudo, né? Então exige, cobra muito dela também, né? Os filhos mais velhos, aí eu digo, quer dizer, a filha mais velha do Marcos e os seus filhos se formaram em quê? A Ju em publicidade e propaganda e o Bruno em administração. A minha filha é formada em turismo, né, e pós-graduada em marketing. Interessante. E a Luana vem dos mais velhos aí formados, ela já pensa numa carreira ou ela não fala sobre isso ainda? Não, nada ela ainda. só pensa, por enquanto, em jogar futebol. Jogar futebol, que é o que ela gosta de fazer muito, hoje, por incrível que pareça, né? E que hoje, diferentemente até, né, da nossa época, a questão do futebol hoje entre as meninas, entre as mulheres, é muito mais comum hoje, né? Então, a gente vê isso de uma forma até realmente no próprio esporte, né, que a gente vê no dia a dia, já existem até grandes mudanças, né? Até por conta dessa coisa do homem e mulher, né, que quando a gente fala especificamente de futebol, sempre foi muito mais forte para o homem, mas hoje não, para as mulheres não. Então, e ela gosta, né? Naturalmente, ela aprendeu a gostar, ela joga no clube, ela joga no colégio. Então, por enquanto, é isso que ela fala. Ela, às vezes, até fala que quer ser jogadora. Né? Ela fala. Quem sabe, né? Exatamente. Quem sabe, né? vai garantir nosso futuro, né? Quem sabe. Mas ela ainda não tem uma opinião formada de profissão. Com relação ao estudo, né? Assim, não. Apesar de ser, vamos imaginar que ela queira seguir, né? E ser uma jogadora de futebol. Independente disso, ela tem que estudar, a gente fala para ela. Mas ela ainda não fala, não, na faculdade eu quero me dedicar a esse caminho, quero ser formada, sei lá, quero exatas, humana, medicina, advocacia, não. Ela ainda não tem ela ainda fica meio que na dúvida, não sabe o que ela quer ainda, não. Legal. Tem agora, tempo. Assim, vocês estavam falando aí desses dias que vocês ficam com ela, né? Que são 4 dias na semana, né? 5 dias. Como é que é a vida de vocês sem a Luana e sem os filhos próximos, assim? Como é que vocês se divertem? O que vocês fazem de bom? Eu diria que, assim, durante a semana a gente realmente tem a questão o nosso próprio foco, né? Está muito voltado ao trabalho, né? Nossa rotina de trabalho hoje, apesar, né, da flexibilidade que a gente tem hoje promovida por esses 2 últimos anos de pandemia, né? Onde o mundo mudou, né? E as questões de trabalho, as relações de trabalho também mudaram. As empresas mudaram, então a gente hoje tem uma flexibilidade de trabalhar em casa, mas a gente, apesar de estar em casa, está muito focado no trabalho. São reuniões, né, intensas, né, são questões que a gente precisa. Eu, né, como trabalho em área comercial, eventualmente eu tenho que sair para visitar cliente e tal, tudo. Mas durante a semana a gente está focado no trabalho e, claro, aí focado, né, principalmente na Luana, que está próximo da gente com relação ao estudo também. E quando ela não está aqui, né, com a gente, aí sim, aí a gente, né, procura realmente voltar um pouquinho mais para nós dois, né, assim, mesmo em casa, fazer alguma coisa diferente, né, uma conversa diferente, abrir um vinho, tomar um vinho, comer uma pizza. E no fim de semana ou nas sextas-feiras que a gente tem oportunidade, realmente sair um pouquinho, né, para o lazer, né, para aquilo que a gente gosta, almoçar fora, visitar amigos, enfim, né, ir para o interior, né, rever amigos, enfim, a gente tem, eu diria que é uma relação normal, né, acho que como muitos outros casais da nossa idade, né, assim o fazem. Também, mas sabe uma coisa que ele não comentou, eu já que ele comentou, porque a gente tenta fazer, Sandra e Beth, assim, por mais que a gente tenha essa rotina, a gente sabe que é louca, a gente não abre mão de, pelo menos, o jantar com ela, com a Luana, nesses 4 dias aqui, porque é o momento que a gente consegue
conversar, que não seja do trabalho, que ela possa contar o que ela fez, por exemplo, né, na segunda-feira, quando ela chega. Eu sou super bisbilhoteira, eu quero saber tudo. Eu falo, como é que foi o fim de semana? O que você fez? Você foi passear, você saiu com as amigas, você foi... E aí ela desata a falar, ela conta tudo para a gente nesse jantar, principalmente na segunda-feira. Porque senão a semana passa e a gente também não tem o convívio com ela, fora aquela coisa da cobrança, tem que estudar, tem a prova, e ter mudado essa rotina, porque ela não fica mais no final de semana com a gente, né? A gente acabou criando essa rotina para facilitar para a mãe, que também precisa trabalhar, não consegue durante a semana ficar com ela, né? Porque precisa ir presencialmente para o trabalho. Então, a nossa rotina mudou muito. Então, a gente não tem mais a Luana aos finais de semana, a não ser nas férias, que a gente viaja com ela, né? Pelo menos uma semana, 10 dias, a gente... julho nem tanto, mas mais no final do ano. Para não perder isso também, porque com essa história toda da pandemia... perdeu-se essa coisa do lazer, como você acho que fez a pergunta. Com ela hoje, a gente não tem tanto lazer com ela. O lazer dela acaba sendo no final de semana com a mãe, com os primos, com os tios, e com a gente não tem mais, porque na semana a gente não consegue. Então, às vezes a gente até tenta, fala, vamos jantar no shopping hoje, mas aí ela não quer. Porque a fase, que preguiça, eu não quero. Eu prefiro jantar aqui. E aí, assim, tem uma coisa legal também de contar para vocês, essa coisa eu sempre cativei as pessoas, e principalmente meus filhos, pelo alimento, né? Tanto que quando eles falam para alguém, eles falam, o melhor estrogonofe é da minha mãe, o melhor não sei o que é da minha mãe. E ela tem também, ela ama o meu macarrão, o meu espaguete, a bolonhesa e o caldo verde. E aí, na semana, é assim, gente, ela fala... Silvia, você vai fazer aquele caldo verde hoje? Você deixa o espaguetinho pronto para mim? Porque às vezes eu estou indo trabalhar presencial, então só chego à noite. Então, assim, ela já tem um elo alimentar comigo, engraçado de dizer isso, porque eu tinha isso com meus filhos, e eu tenho isso com a Luana agora também, um elo da comida. E eu acho que isso vem, sabe, de família mesmo, porque era um elo que eu tinha com a minha avó, com a minha mãe, dessa coisa da comida. E eu achei importante contar isso para vocês, porque um momento que, assim, que hoje a gente consegue interagir mais com ela na hora do alimento. Então, almoço não tem dado tanto certo, porque eu não tenho ficado em casa, ou ela fica no colégio até mais tarde, mas a gente procura esses 4 dias da semana sentar na mesa, jantar, conversar, para ela ficar fora do celular um pouco também, e aí a gente poder compartilhar o que a gente vive, né, no dia a dia. Sabe que é interessante, né, que você está falando uma coisa que até o Marcos falou, né, sobre a educação que a gente replica dos pais, né, da família, né, o quanto isso é importante, né, porque assim... E é uma coisa que é natural, né, forte, você vê, eu contei para vocês, não é uma coisa que eu estava pensando, mas veio, eu tenho uma lembrança da minha avó, da comida que ela fazia, que era o caldo verde, por exemplo, era o melhor do mundo. A minha mãe, nem se fala as comidas da minha mãe, não tenho o que falar, mas é o arroz e feijão básico. E eu vejo os meninos assim, eles falam, tanto que quando a Ju chega no Brasil, ela fala, mãe, será que eu vou conseguir comer esse estrogonofe? Eu tive que fazer lá na Espanha para ela. O Bruno, a mesma coisa, né? Alcachofra, estrogonofe, o bicho à parmegiana, eles falam para todo mundo, porque a gente encontra os amigos deles, os amigos falam, nossa, eles falam que você faz tal coisa muito bem. Eu falo, puxa, eu nem sabia que eu fazia tão bem a coisa assim. E eu estou passando isso para a Luana de alguma maneira também, como um amor, como carinho. É isso. Muito bem. Estamos chegando no finalzinho, né? A gente tem que já um bate-bola bem rapidinho. Eu acho muito importante a gente falar desse momento que a gente cria com a família de estar junto, né? Eu acho que nós viemos de famílias que cultivam a refeição como um momento, né? Então, sentar junto, ter o almoço, ou o jantar, ou o café da manhã, para partilhar é fundamental, né? Muito bom isso dizer. E só para a gente concluir, vocês sentiram alguma dificuldade para fazer a integração dos filhos com a família que vocês formaram? Eu acho que eu não diria dificuldade, né? Eu acho que
tudo tem que ser no seu tempo, né? Todos, cada um, né? Por exemplo, como a própria Silvia comentou, com a minha filha mais velha, ela não tem tanta proximidade, já conhecem, já tivemos a oportunidade de estarmos juntos, né? Conversaram, né? Se conhecem, mas a distância às vezes não propicia isso. Com a Luana é mais fácil porque a Luana mora do lado aqui, né, da gente, e tem essa questão de que, por ser hoje uma adolescente, 13 anos, convive, né, com a gente boa parte da semana por todas essas questões, né? A gente hoje é uma educação bem compartilhada entre eu e a mãe dela, né? Mas também foi tudo no seu momento, né? No começo ela era mais fechadinha, mais na dela, né? Receiosa com algumas coisas, né? Até mesmo ciúme do pai e tal, tudo. Então, a gente sempre agiu de uma forma muito natural, né? Deixando ela à vontade, para com o tempo depois, mesmo quando a gente passou a conviver juntos, né? Eu e a Silvia, no começo ela vinha, mas nem sempre ela queria dormir, e a gente, então ela ficava, depois eu levava, não tinha problema nenhum. Hoje ela já convive aqui com a gente, né? Se deixar por ela, talvez às vezes ela não quer nem ir embora. Então, sempre foi de uma forma muito natural, né? Acho que a gente trabalhou bem isso, a gente deixou acontecer. Independente dela ser a menor, né? Eu digo também até com relação à Juliana e com relação ao Bruno, olhando para o lado da Silvia, com os filhos mesmo, né? E aí com relação a mim, né? A gente sempre procurou agir de uma forma tranquila, de uma forma natural, porque a gente sabe que no começo sempre é meio, né? Não importa a idade, difícil, o ciúme né? rola, né? Para os dois lados. Então sempre foi natural e deu certo dessa forma, né? Mas aí eu não diria nem talvez com relação a só os filhos, né? Acho que a gente está falando aqui de conversa com família, né? Família é base de tudo, sempre, a qualquer momento, em qualquer situação. Mas uma coisa que a gente sempre, e isso sempre foi uma coisa muito minha, e talvez eu tenha ajudado a Silvia, né, muito nessa questão, quando a gente passou a conviver junto, do convívio bem, né, com a família anterior, né? Eu tenho uma relação muito forte, por exemplo, com o pai, né, da Pedrina, que é a mãe da Luana, né? Assim, ele para mim é como se ele fosse um pai também, entendeu? Porque eu tinha uma proximidade com ele, né? Que é o seu Pedro, o nome dele, o seu Pedro. Do mesmo jeito que a Silvia tem uma relação extremamente forte com a mãe, né, do pai dos filhos dela, né, que é a dona Carmela, que você conhece muito bem, né? Então essa coisa muito eu bacana. sempre trouxe comigo. Não é porque houve um rompimento, não é porque houve uma separação que o pai e a mãe precisam não ser amigos, ao contrário, né? O meu primeiro casamento com a minha primeira filha foi um pouco mais difícil, sem dúvida nenhuma, né? Mas porque o outro lado precisa sempre ajudar também, né? As pessoas precisam querer, não basta você ter um esforço e promover algumas coisas se o outro lado às vezes não quer, né? Então foi mais difícil, mas hoje, graças a Deus, sem nenhum problema, a gente tem uma relação, né, com a minha filha, com a mãe dela, não é tão próxima talvez quanto, de novo, com relação à família da minha filha mais nova, e tudo é uma questão de proximidade, né? Mas essa coisa hoje, de quando eu conheci a Silvia, e ela já me conheceu com uma relação muito próxima, por exemplo, da mãe da minha filha, da Luana, dela mais nova, e acho que eu, de alguma forma, contribuí para que ela também passasse a ter uma relação super positiva, super saudável e de carinho, de amor também para com, né, o pai dos filhos dela, né? Então, hoje a gente convive junto de uma forma extremamente agradável, de uma forma harmoniosa, e quem são os mais beneficiados de tudo isso? Os nossos filhos, sem dúvida nenhuma, né? Crescer num ambiente, independente da idade de cada um, onde eles, apesar de saberem que os pais não estão juntos mais numa relação de casamento, mas que convivem numa relação harmoniosa, para os filhos isso é extremamente importante, né? Então, a Luana, que de todos, né, aqui é a mais nova, isso para ela é fundamental, porque ela vem aqui, ela sabe que o pai dela respeita a mãe dela, gosta da mãe dela, e que a mãe respeita o pai, gosta do pai, e que a Silvia, né, respeita a mãe dela e vice-versa. Isso para ela é benéfico, porque ela continua convivendo num ambiente de família. E é tranquilo, né? Você vê que ela vive em paz, né? Ela vive em paz, não... Vive em paz. E a gente sabe que, às vezes, quando o ambiente não é assim, criam conflitos para os filhos, criam, né, consequências, às vezes, negativas na cabeça dos filhos, entendeu? Que atrapalham, até às vezes, no futuro, no crescimento.
Então, eu acho que isso é extremamente importante. E que eu acho, e que sempre que me perguntam, mas como é que você convive? Como é que você... Eu falo, gente, eu convivo porque, né, o casamento acaba, né? Mas acho que a relação positiva, o carinho e o respeito, isso não pode acabar nunca, né? A gente até sabe que, às vezes, separações acontecem de formas muito bruscas, aí, né? Mas se as pessoas pudessem realmente rever alguns conceitos e pudessem rever algumas atitudes, né, seria benéfico para cada um deles, mas principalmente para os filhos. Nossa, Marcos, que rico isso que você falou, porque a gente hoje, né, eu trabalho em escola, né, a Beth também tem contato com a educação, então a gente conhece muitas histórias que não tem esse desfecho de vocês. Sim, eu imagino. E isso tudo aparece, né, na vida das crianças, nas dificuldades, no sofrimento, porque a criança sofre, né? No fundo, ela não compreende o porquê acabou, mas quando é uma coisa tão natural como vocês geraram na família de vocês, é um exemplo a ser seguido, né? Porque a gente às vezes tem que deixar as diferenças de lado, pensando nesse serzinho aí que são os filhos, né? Claro. E eu acho que foi de extrema importância para nós. Bom, a gente vai começar agora um bate-bola, tá? E aí, assim, a gente vai tentar, vocês tentarem responder em uma palavra. Eu sei que é difícil. Em uma palavra, rapidinho. Tá bom? Rapidinho, tá bom? Paternidade, maternidade, em uma palavra. Entrega. Amor. Se vocês fossem escrever um livro ou um filme sobre maternidade e paternidade, que título teria? Um amor incondicional. O futuro. Perfeito. Agora eu vou mexer com as memórias de vocês, tá bom? Desenhos ou filmes que mais marcaram a vida dos filhos de vocês. Ah, fácil. Bernardo e Bianca, da Juliana, e Teletubbies do Bruno. Nossa, da Luana era o programa da Xuxa, né? Já o da Luana... Nossa, não consigo lembrar o nome. Não, da Mayla, você falou. Perdão, da Mayla, que é a mais velha, era o programa da Xuxa. Eles trocam o tempo todo, a Luana e a Mayla. Era o programa da Xuxa, né? Porque ela era pequena quando a Xuxa estava no auge aí, né? E da Luana, eu não consigo lembrar o nome de um desenho que ela gostava, mano. Ele me vem à mente, mas eu não consigo lembrar o nome. Uma frase que vocês gostam de ouvir dos seus filhos e filhas. Muito obrigado, papai. Verdade, verdade. Fala, Silvinha. Boa. Muito bem. Também vamos tentar lembrar, tá bom? A gente está mexendo aqui no baú de lembranças de vocês. Maior perrengue que vocês já passaram com os filhos de vocês? O maior perrengue foi com relação ao nascimento da Luana, né? Porque ela nasceu prematura, ela nasceu de 6 meses, ela era um casal, eram gêmeos, né? E no 6º mês da gravidez, o coração do menino, que era o Rodrigo, parou. Então, foi um parto prematuro e necessário e de última hora. E após, ela nasceu com 30 centímetros, 830 gramas e ficou 3 meses numa UTI neonatal. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi o maior perrengue, foi com relação ao nascimento dela, da Luana. Acho que o Bruno sempre foi muito tranquilo, mas o maior perrengue que eu tive com ele foi quando ele era pequeno, devia ter uns 10 anos, não lembro exatamente, mas assim, quando ninguém pegava isso, ele pegou escarlatina. Eu nem sabia que existia mais isso. E aí eu tive que ir sozinha para o hospital com ele tomar bezetacil. Acho que foi o maior perrengue da minha vida com ele, porque bezetacil não era fácil, né? Nunca foi fácil. E ele gritava e ele chutava e eu sozinha domando aquela fera, querendo que desse em mim a bezetacil para eu sentir toda a dor que ele estava sentindo. Então, assim, com ele, que eu me lembro, assim, foi um perrengue forte de doença, mas que, assim, que marcou muito, sabe? Mas eu estava ali junto e eu consegui superar isso junto com ele. A Juliana, vários perrengues ela já teve, mas acho que o perrengue maior é muito recente,
deve ter o quê? Acho que vai estar completando agora uns 3 anos, onde eu tive que ver minha filha passando por uma situação muito difícil em todos os aspectos profissionais, emocionais, e ter que ir resgatá-la. Essa é a palavra que eu uso. Eu fui resgatá-la para trazê-la de volta para ela mesma, para que ela pudesse acreditar nela, acreditar na vida, no amor, no trabalho, em tudo. Então, acho que são 2 perrengues que me marcaram muito em relação a eles. Para finalizar, que mensagem vocês diriam para outros pais? Deixariam aqui para outros pais que vão nos ouvir? Eu acho que a gente falou muito, né? Mas acho que tanto eu quanto o Marcos, não é à toa que a gente se encontrou nessa vida, não é à toa que a gente está dividindo uma vida. A gente tem uma visão muito, muito igual de família, de filhos, e eu tive mais ainda com a vinda dele para a minha vida, que me ensinou muita coisa, o que ele falou, né? De saber ter outras visões que eu não tinha enquanto eu estava sozinha. Mas o que a gente pode passar para todos os pais que possam ouvir essa entrevista é que, assim, ame acima de tudo, esteja perto do seu filho acima de tudo. Qualquer coisa que você possa passar como pessoa, não transfira para o seu filho. Ele não tem que pagar por nada na sua vida. Então, se você se separou e não deu certo, se você tem as suas frustrações como pessoa, não passe isso para o seu filho, porque o seu filho, seja pequeno, seja bebê, seja adolescente, seja um adulto, o exemplo que ele tem na vida é você. É o pai, é a mãe. É o que ele vai levar para ele, é o que vai dar insumo para ele formar uma família. Então, assim, eu termino com a palavra amor. O amor incondicional ao seu filho. E esteja sempre perto dele. É isso. É isso. Só para completar, né? A mensagem que eu Olha, deixo. a gente não tem nem palavras, né? Para agradecer vocês. Imagina. Que experiência gostosa, que conversa boa. Foi muito bom. pena nosso tempo também acabando. foi muito bom. Foi muito ótimo bom, também. Muito bom. Sem dúvida. Muito rico, gente, de verdade, viu? Que bom. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Que sirva, né, e que possa realmente enriquecer aí, né? Para pessoas que precisam, de repente, ouvir, né? Que precisam melhorar os seus relacionamentos entre si, com seus filhos, com seus enteados, com o que for, né? Outros pais, outras mães, outras famílias, outros filhos, né? Acho que tudo que não só para eles, mas para nós também foi com certeza enriquecedor, né? Porque às vezes a conversa nos traz à mente, né, grandes recordações, coisas importantes, e acho que isso é importante, né? E é isso, né? Acho que pais todos que estiverem por aí, né, ouçam seus filhos, né? Respeitem os seus filhos, convivam com os seus filhos, né? Amem os seus filhos, entendam os seus filhos, né? Deem liberdade para os seus filhos. Sejam pais, né? Efetivamente, esse é o nosso papel. Acho que é isso que prevalece nessa vida. É isso. Muito obrigada, muito obrigada. Foi um ensinamento para a gente. Muito obrigada. Para nós também. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Lindo. Amém. Beijo, obrigada. Boa noite para vocês. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Para vocês também. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau.